Beleza, pessoal, vamos iniciar então a reunião de hoje. Novamente, eu sou o Lucas Pedro, para quem não me conhece. Hoje vamos abordar as tabelas de preço no V4, tá? Então, hoje vamos aprender a criar uma tabela de preço e como utilizar ela, tanto nos ambientes online quanto nos PDVs ou terminais. Então, primeiro vamos verificar como criar uma tabela de preço, tá? A tabela de preço ela é criada aqui em produtos e estoque em tabelas de preço. Nessa tela, a gente pode criar em dois formatos normalmente. Uma tabela que ela vai ser definida manualmente, o valor. Então, eu posso ter várias tabelas da qual eu defino o valor sem problema. Não precisa ser já um padrão. Ou o segundo formato mais utilizado, que é a gente definir uma tabela já com um percentual ativo. Aqui, por exemplo, eu já tenho três tabelas cadastradas. Eu tenho a tabela padrão, que já vem no sistema, que é aquela que a gente insere o valor, a gente define o preço do produto. E tenho duas que são automáticas, uma com 10% e uma com 30%. Então, essas duas tabelas, elas vão definir um percentual padrão em cima do valor de custo do produto. Vocês podem notar também que eu descrevi aqui a informação de 49/99 e a informação de 99. Aqui no sistema a gente também tem a opção de arredondamento nas tabelas. Então, por exemplo, a de 49,99, além dos 10% que ela vai aplicar, ela vai deixar o produto com ou 49 centavos ou 99 centavos. Então, se ele é, por exemplo, 10,10, que ela definiu aqui com 10%, ela vai arredondar para 10,49. Se for, por exemplo, 10,60, ela arredondaria para 10,99. A criação da tabela a gente pode fazer selecionando adicionar tabela de preço. Nessa tela é bem simples, a gente vai colocar a informação, a descrição primeiro da tabela com 45, por exemplo. E embaixo vamos colocar como ela vai trabalhar, se ela será uma tabela manual ou percentual. Deixando nesse formato padrão, né, o percentual zero, tipo de cálculo valor fixo, ela não vai adicionar os valores conforme percentual. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com ela sendo uma tabela manual, da qual eu definiria o valor dela também. Porém, eu posso vir aqui, por exemplo, eu falei que é uma tabela com 45, eu vou colocar aqui 45 de percentual padrão. E no tipo de cálculo, eu vou colocar percentual. Também posso colocar a parte de arredondamento que eu falei, né? A gente tem algumas opções já disponíveis, seja truncar, que aí caso dê um valor quebrado, ele vai arredondar para o mais alto. Então, por exemplo, se der 167,77777, ele vai arredondar para 168. E temos as opções que nem as tabelas que eu criei, por exemplo, de 49,99, que ele vai manter entre 49 ou 99 centavos, que é muito utilizado no mercado, né? Ainda mais quando a pessoa trabalha com produtos pesáveis, ou algumas outras opções, como 99 centavos, manter os produtos com R$ 1, não permitir que ele tenha centavos, vou colocar essa, inclusive, entre outras opções. Vou descrever aqui ela também como sendo apenas valor cheio, que ela vai sempre arredondar R$ 1. Vou salvar aqui. Automaticamente, quando eu salvo a minha tabela de preço, ele já vai criar os valores que eu cadastrei aqui no sistema. Então, ele já criou em todos os produtos 45% em cima do valor de custo. Vamos dar uma olhada, por exemplo. Vou pegar aqui os produtos que eu tenho. A tabela de preço ela pode ser acessada dentro do produto. Por exemplo, eu tenho aqui o suco Del Valle. Eu posso ir no cadastro dele e tenho a parte de tabelas de preço. Nessa parte eu posso ver como que está o valor das tabelas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a que eu acabei de criar a tabela com 45, ela já apareceu aqui no sistema, né? Ela aplicou 45% como eu cadastrei, mas eu defini que eu quero que ela trabalhe apenas com valor cheio, né? Que é o arredondamento de R$ 1. Então ela foi para R$ 5. Com isso, ela, apesar de ter sido definida com 45%, o valor real percentual foi para 66 por conta desse arredondamento, tá? Lembrando que quando eu cadastro também uma tabela de preço, quando ela adiciona os valores dos produtos, ela vem para revisão pendente. A gente precisa confirmar a revisão pendente aqui também. Então, vou confirmar. E basicamente já temos uma nova tabela criada.
Aqui a tabela, como eu informei, também pode ser definida manual. Então, apesar de eu ter os valores aqui dos produtos, eu posso, de livre escolha, alterar o valor que eu vou trabalhar nessa tabela para esse produto em específico. Por exemplo, eu tenho aqui a tabela com 10%, mas para esse produto em específico eu quero que seja aplicado 20%. Vai ficar acima da tabela. Ele já vai calcular aqui que ele vai ficar com 3,99 o valor final. Aumentou o que estava antes. Então, aqui a gente já criou uma tabela. Agora, como a gente pode utilizar essa tabela? Essa tabela pode ser usada tanto na retaguarda quanto no PDV ou no terminal. Antes de demonstrar a utilização dela, eu gostaria de demonstrar aqui também que a gente tem relatórios voltados para a tabela de preço. Para, por exemplo, a gente ter como se fosse um menu, um cardápio dos produtos que a gente tem disponíveis. Seria aqui em relatórios, eu já deixei ele criado, é o demonstrativo de tabela de preço. Nele, a gente pode ter, por padrão, definir aqui já as tabelas que a gente já tem cadastrado para puxar os valores dos produtos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o que a gente tem cadastrado na tabela de preço padrão, ele já vem todos os produtos com um valor definido, e já deixei aqui pré-definido para, por exemplo, se eu quiser ver a tabela com 10%. Seria basicamente uma lista que a gente pode colocar, por exemplo, para o vendedor. Ele sabe, esse produto ele tem X valor no padrão. Se ele tiver o percentual, ele vai ter X valor. Então a gente tem aqui os valores aplicados. Essas tabelas elas também podem ser padronizadas por cliente. Então, se eu tenho um cliente, por exemplo, que ele paga sempre 10% do custo, que às vezes pode ser um desconto do meu valor normal, eu posso definir ele no regime de faturamento do cliente. Para isso, eu venho em planos de faturamento e cadastro um regime de faturamento. Dentro do regime aqui, eu posso pesquisar ou adicionar um novo regime. O cadastro é bem simplificado. Eu vou cadastrar um novo aqui, por exemplo, vai se chamar aqui o terceiro regime, vai se chamar o com 10% do custo. Com isso, eu vou informar que nesse regime eu quero que o cliente sempre trabalhe na tabela com 10%. Vou salvar. E a partir do momento que eu tenho o regime cadastrado, eu posso definir esse regime dentro do cadastro de cliente ou parceiro em geral. Então, vou, por exemplo, aqui em um cliente, pode ser eu mesmo aqui. Eu vou ativar aqui meu cadastro. E vou falar que o meu regime de faturamento é o com 10% de custo. Feito isso, basicamente o que eu estou falando é, toda vez que eu for selecionado como cliente de uma venda, os produtos, eles automaticamente já vão vir com 10% de custo. Então, qualquer produto que eu for adicionar à venda, automaticamente já vai selecionar essa tabela de preço. Aqui na tabela, vale frisar que a gente também tem a tabela padrão. Então, a gente define, por exemplo, a minha tabela 1, que é a manual, ela é definida como padrão. Então, todo produto que eu pesquisar no sistema sempre vai vir com ela. Então, para alterar essa tabela, eu posso fazer de forma manual, ou ela pode também ser alterada conforme o regime de faturamento. Então, se eu selecionar um cliente que tem um regime de faturamento que nem o meu cliente, que eu acabei de cadastrar com tabela 10, ele vai automaticamente já para a tabela com 10. Isso vai depender do cadastro ou da tabela padrão, mas a gente pode definir manualmente também. Agora, a aplicação da tabela de preço. Para aplicar a tabela de preço, primeiro no retaguarda, a gente pode utilizar ela, por exemplo, em um pedido de venda ou em uma nota fiscal. Eu vou criar um pedido de venda, vou criar aqui com o Lucas, inclusive, e vou confirmar o cadastro. Primeira coisa que a gente pode notar é que aqui no cadastro do Lucas, como eu inseri ele como cliente, aqui em cima, na tabela atual, já vem pré-definido com a tabela com 10. Porque apesar da minha tabela padrão estar definida como padrão, ele está no regime de faturamento que obriga essa tabela ser selecionada. Mas, novamente, eu posso alterar essa tabela. No pedido de venda, por exemplo, eu posso alterar clicando em cima aqui da tabela ou apertando a tecla F6. Com isso, eu posso escolher qual tabela eu vou querer utilizar nesse pedido. Posso, então, colocar aqui a tabela padrão, que o meu produto, por exemplo, a Coca-Cola está a 4,50. Posso voltar para minha tabela com 10%.
que o produto Coca-Cola agora está a 3,49. Então, posso trabalhar no mesmo pedido com essa diferença de tabelas, tá? Aqui ele juntou os dois porque no meu está configurado para ele agrupar os produtos. Deixa eu desativar para ficar mais claro essa diferença de tabela. Ok? Voltando aqui para o meu pedido. Vou colocar aqui novamente o produto Coca-Cola. Então, primeiro vou colocar aqui com a tabela com 10%, 3,49. Vou colocar agora com a tabela padrão. O produto fica a 4,50. No mesmo pedido, a gente pode trabalhar com várias tabelas, inclusive no PDV também é possível efetuar esse processo, tá? Então, no pedido, esse é a maior utilização. A gente pode manter o que está no regime, podemos manter a tabela padrão do sistema e podemos definir manualmente qual vai ser a tabela utilizada. Agora, no PDV e no terminal, a utilização é bem parecida. Por exemplo, no PDV, quando a gente fala do PDV, deixa eu só, beleza. A tabela ela sempre vai puxar a padrão do sistema. Então aqui a gente pode analisar na parte superior na esquerda a tabela atual. Ela está como tabela padrão. Porém, ela também vai respeitar o regime de faturamento. Então, por exemplo, eu vou iniciar uma venda aqui. Antes, eu vou selecionar o cliente. Eu vou só fechar e abrir aqui meu PDV, porque o Lucas ele estava desativado, então só para atualizar essa informação. Beleza, então aqui no PDV eu vou iniciar uma venda. Notem que eu vou iniciar sem informar nenhum cliente, ele vai manter os valores aqui da tabela padrão. Então, 4,50. Sem ter que informar o Lucas, eu posso alterar essa tabela usando a tecla T de tabela. Então, se eu vim aqui no T, eu posso vir com a tabela com 10. E agora, se eu pesquisar novamente a Coca-Cola, ela já vai estar com o valor referente à tabela que eu selecionei, 3,49. E ao adicionar, a mesma coisa, ele vai manter o valor da tabela. Porém, se eu selecionar o Lucas, por exemplo, o Lucas, automaticamente vocês podem ver que ele é aplicado o regime que o Lucas está, que é na tabela com 10%. Da mesma forma, lá no pedido de venda. Então, se eu vim aqui, ele já vai estar com os 10% da tabela, mas novamente eu posso vir aqui e alterar. Ele vai informar que essa tabela de preço é diferente da que está por padrão no cliente. Se eu clicar aqui em sim, eu posso adicionar o produto normalmente com a tabela padrão, né? Então a gente pode trabalhar manual também aqui as tabelas ou respeitar o regime que está cadastrado. Além do PDV, a gente tem a terceira aplicação, que seria no terminal. Aqui no terminal há uma diferença em questão à utilização, porque ela precisa ser configurada no terminal. Então, se a gente vir aqui nas configurações do terminal, na parte de baixo aqui, a gente pode notar que tem a tabela de preço. As tabelas no terminal, ela precisa ser informada quais tabelas você vai trabalhar no terminal. Então, por exemplo, como que funciona essa informação? Eu vou ter aqui o ID da tabela, o traço, aqui o hífen, o nome da tabela, ponto e vírgula, e aí a próxima tabela, tá? Inclusive, a descrição, ela não precisa respeitar o que está cadastrado lá na retaguarda. Apenas o ID é obrigatório respeitar. Então, eu posso ter, por exemplo, lá na minha retaguarda, é tabela padrão. Aqui eu mantive apenas padrão. Então, basicamente, cadastrou a tabela nessa tela do terminal, a gente pode utilizar ela no terminal. A utilização ela é bem parecida com o PDV. Aqui ela fica no canto superior direito, dessa vez, tabela de preço, puxando, né, a tabela padrão. Quando eu inicio aqui a venda, por exemplo, podemos notar que a Coca-Cola está a 4,50. Vou alterar a tabela. Aqui, no caso, não utiliza a tecla T, tá? No terminal, ele utiliza ou clicando aqui em cima ou a tecla F8. Lembrando que, em questão de atalhos, tanto no terminal, no PDV, alguns podem alterar.
Então, sempre recomendamos o mais importante que não é alterado é a tecla de ajuda, que sempre é a F11, tá? Em todas as telas do PDV, do terminal, apertando o F11, praticamente todas as telas, você vai ter a tecla de ajuda. Então, novamente, apertando aqui o F8, por exemplo, no terminal, eu posso selecionar a tabela com 10%, e ao pesquisar os produtos agora, eu tenho o valor deles nessa tabela. A utilização bem parecida com o que tínhamos no PDV, tá? E novamente, quando eu seleciono o Lucas, inicio o pedido, ele me traz aqui a tabela com 10%, e da mesma forma no PDV, se eu quiser, eu posso alterar manualmente. Então, em utilização dela, as ferramentas elas seguem o mesmo padrão. Respeito o regime, posso alterar manualmente, ou por padrão vai sempre trazer a tabela padrão que a gente tem configurada, tá? Inclusive, em muitos estabelecimentos você pode utilizar uma tabela percentual como padrão. Às vezes o cliente ele não quer trabalhar com tendo que definir valor de venda, porque às vezes é trabalhoso ter que ficar fazendo esses cálculos. Você pode cadastrar uma dessas tabelas que eu criei como secundárias como padrão. Então a gente pode deixar definido que o cliente sempre vai vender com 45% de lucro, por exemplo. Aí ele não vai precisar ficar calculando qual que é o valor de venda do produto. Ele só cadastra a tabela, vai dando entrada em notas e não precisa fazer mais nada. O sistema já vai automaticamente definir os valores de venda. Inclusive, por exemplo, eu tenho aqui o suco Del Valle. Ele tem um valor de compra de R$ 3. A minha tabela de preço, ela está definida como 3,99, 3,99 e R$ 5. Se eu alterar aqui o valor de compra, vou colocar R$ 6 agora, por exemplo, automaticamente os valores são recalculados. Então é o que eu falei, se você quiser que o cliente já trabalhe de forma automática, sem definir valores, você pode também definir uma dessas tabelas como padrão. Aí o cliente nunca vai ter trabalho de definir o valor. Claro, se ele quiser, às vezes, um produto, ele quer vender mais caro, ele pode vir aqui e falar, nessa tabela aqui, né, ele vai ser fixo, inclusive, né? Eu posso alterar de percentual para fixo, ele vai manter a R$ 9 por algum motivo. E o sistema vai respeitar que você alterou manualmente e vai manter esse ajuste que você fez, tá? Um outro detalhe que a gente mencionou anteriormente na live passada é da criação da tabela de preço voltada para o e-commerce. Eu vou abranger um pouco mais agora com mais detalhes, demonstrando para vocês. Então, normalmente, o que é feito, principalmente quando a gente trabalha com iFood, é que os produtos no iFood eles são vendidos com uma margem maior. Afinal de contas, a gente tem o custo do iFood também. Como que o cliente pode trabalhar dessa maneira atualmente? Ele pode fazer a duplicação que eu mencionei na live passada de tabela de preço. Dessa vez eu vou fazer passo a passo para demonstrar também, já que aborda a tabela. Então eu vou criar aqui a tabela iFood. Nessa criação, como a gente vai duplicar os valores, a gente não vai colocar um percentual. A gente vai deixar ela padrão aqui, ok? A tabela iFood, a gente criou aqui o ID 10, tá? Feito isso, eu vou exportar os produtos aqui da minha tabela padrão. Então, aqui agora a gente tem, né, que nem a gente demonstrou na live passada, a opção de exportar e importar produtos. Vou primeiro exportar. E aqui no resultado, veio alguns produtos a mais porque o restante dos produtos estão desativados, tá bom? Aqui no Excel que foi gerado, eu vou alterar o ID da tabela que temos em utilização. Vou alterar para o ID que foi criado, no caso, a tabela 10. E vou apenas fechar e salvar essa planilha. Feito isso, eu vou voltar para a função aqui de exportar e importar, e agora eu vou importar produtos Excel e vou selecionar a planilha que eu acabei de efetuar. E automaticamente já vai vir aqui na tabela iFood os valores que temos na tabela padrão. A partir desse momento, clicando em confirmar importação, ele identifica quantos produtos foram alterados, no caso 75. É criado a revisão pendente referente à tabela.
Vou confirmar aqui. E quando a gente consultar na tabela de preço lá do iFood, que a gente acabou de criar, já vamos ter o percentual igual a padrão. Então, aqui 4,50 igual o valor principal aqui, 4,50. Tá bom? O que a gente faz agora, por exemplo? A gente já tem uma tabela duplicada com o mesmo valor de venda. A gente pode aplicar um percentual em cima dessa tabela. Então, a gente vem aqui em manutenção em massa. Lembrando que tanto a função de exportar e importar, elas são funções de manutenção. Então, a gente sempre deixa claro, funções de manutenção aplica antes no ambiente de homologação, no seu domínio de teste, para vocês estarem familiarizados com a ferramenta. Porque vocês podem notar que de forma bem rápida eu troquei os valores da tabela principal para a tabela duplicada. Se algum passo for feito errado, você pode acabar causando algum dano à tabela principal do cliente. E esse tipo de dano, ele em alguns casos pode ser irreversível. Então, todo esse processo que a gente está falando aqui no final, faça com cuidado, teste no seu ambiente de homologação e depois replique no cliente, beleza? Continuando aqui, manutenção, eu posso vir aqui na manutenção linear, selecionar os produtos que eu tenho, vai aparecer só os 4, porque eu deixei apenas eles ativos, né? E vou falar que na minha tabela iFood, eu quero adicionar um percentual de 45%. Feito isso, pronto. A gente tem uma tabela com 45% aplicada em cima do valor de venda. Então, para quem tem iFood, é basicamente a maior parte dos casos isso que eles precisam. Que eles precisam de um valor de venda acima do que já tem no sistema como padrão. Vou confirmar aqui a alteração. Ele vem aqui para a revisão pendente novamente. E agora, se a gente consultar a tabela de preço, ele vai demonstrar aqui com 6,53, que é o valor, por exemplo, que a Coca-Cola ficou, né? Então é os 4,50 mais 45%, tá? Então aqui a gente já consegue também tratar a tabela de preços do iFood. Um terceiro caso que pode existir de tabela de preço é principalmente em transferência. O que acontece atualmente para fazer as transferências no sistema? A gente faz um pedido de compra, depois a gente faz um pedido de venda, ou a gente faz um pedido de venda e depois o de compra. Normalmente, os clientes optam por fazer primeiro um pedido de venda e depois o pedido de compra. O que acontece quando a gente faz isso? Se a gente está fazendo um pedido de venda para sair os produtos, depois em outra loja a gente duplica um pedido de compra. Quando a gente duplica, os valores do pedido de venda vão ser passados para o pedido de compra. E aí o que acontece? A compra vai ser o mesmo valor da venda. E isso pode causar diferença de valores no cliente, pode acabar bagunçando os produtos do cliente. Tem várias formas de a gente resolver isso. A gente pode tanto desativar a atualização de preço dos produtos, do pedido de compra, enfim. Qual é uma das formas fáceis de resolver? A gente trabalhando com a tabela de preços. Então, o que acontece? Se a gente vir aqui, criar uma tabela de preço, vou colocar aqui tabela custo. Eu gosto de colocar aqui, por exemplo, 0,001 de percentual padrão. E vou deixar aqui o tipo de cálculo padrão como percentual. Feito isso, clico em salvar e automaticamente, se eu verificar nos meus produtos, vou só confirmar aqui a revisão, eu tenho uma nova tabela, só que com o valor de custo do meu produto. Então, que nem a Coca-Cola. O custo dela é R$3, eu tenho aqui a tabela de custo com... Opa, ele deixou 1%. Deixa eu aplicar lá de volta os... Ah, que eu deixei no arredondamento. Pera aí. Deixa eu tirar aqui a tabela de custo. Que eu deixei no arredondamento de R$1. Aí, dessa forma, ele vai arredondar, além de criar a tabela. Vou fazer novamente aqui. Tabela custo. Vou deixar aqui com 0,001. E no truncar, que é o padrão, tá? Perfeito, agora sim, vou salvar e vou confirmar novamente a revisão. E vamos consultar agora no produto. Coca-Cola, então o custo da Coca-Cola R$3 e temos uma tabela custo de R$3.
Então, quando a gente vai fazer uma transferência, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa tabela, porque aí não vai ter perigo da gente acabar duplicando o valor de venda no de compra ou acabar gerando valores que são irreais. Por exemplo, eu estou colocando aqui que eu estou vendendo um produto a R$ 5, só que é só uma transferência, então não estou fazendo uma venda realmente, né? Inclusive, para ficar mais fácil ainda, para quando o cliente for fazer a transferência, a gente trabalha com regime de faturamento. Então, a gente pode cadastrar a loja 2. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de um multiloja. Então, imagina que a gente vai transferir da loja 1 para a loja 2. A gente pode cadastrar a loja 2 aqui no sistema como um parceiro, né? Aqui no caso, o meu está com domínio de testes, então todos são CNPJs fictícios. Tem esse segundo aqui, eu vou usar ele como exemplo, que é um que a gente gerou. Tá. Posso cadastrar ele como um parceiro e aplicar a tabela como regime dele. E aí, sempre que eu selecionar um pedido de venda que vai para ele, automaticamente já seleciona essa tabela de custo, né? Cadastrei ele aqui. E novamente, a gente pode fazer o regime de faturamento, por exemplo, com o nome custo. Custo. Vou aplicar agora no parceiro que eu cadastrei. Custo. E aí, de forma fácil, toda vez que eu for fazer um pedido de venda da loja 1 para esse documento aqui, que seria a loja 2, aqui no meu cenário, ele já aplicaria os valores de custo no produto. E aí não vai ter o perigo de acontecer o que eu informei. Da gente fazer um pedido de venda e, ao duplicar ele para um pedido de compra, atualizar o valor do pedido de compra para o mesmo do pedido de venda. Então, se a gente vir agora aqui, a gente pode selecionar aqui o transferência, né, que é a loja 2. Cadastrei com esse nome só para ficar mais fácil. E ele automaticamente vem com a tabela de custo, tá? Só para demonstrar para vocês que ele está realmente com custo. Vou pegar aqui, ó, Coca-Cola, R$ 3, que é o custo dela. Então, isso já sana esse problema quando a gente vai fazer transferência, tá? Então, basicamente, essas são as criações e utilizações de uma tabela de preço. A criação dela é bem simplificada, né? Pode ser utilizada de forma automática. O cliente, se você colocar a tabela padrão com percentual, ele não precisa mais definir o valor de venda, vai ficar mais fácil para o cliente. E também as utilizações, tanto no PDV, no terminal, elas são bem simplificadas, né? Que nem eu demonstrei para vocês, eles podem puxar o padrão. Se você tiver um cadastro legal dos parceiros, ele já vai puxar o regime. Então, eu posso ter vários clientes lá no regime que só paga atacado, né? Que eles sempre pagam 10%. Todos eles eu não preciso me preocupar, sempre vai pagar o valor de venda do atacado, com 10% apenas, tá? Então a utilização ela é bem simplificada, tanto na criação quanto na utilização. Agora eu vou só verificar se a gente tem alguma dúvida. Ficou alguma pendência? Beleza. Deixa eu verificar aqui. Ó, a gente tem duas perguntas aqui. É, Se por acaso o operador não atualizar a pesquisa, o sistema vai lançar o produto com o preço que está na tela de pesquisa, ou vai atualizar no lançamento. O operador ele não precisa atuar. Ah, entendi o que você quis dizer. Você quis dizer no PDV, né? Se a gente vir aqui no PDV, por exemplo, acredito que seja isso. No PDV, eu demonstrei que quando a gente seleciona a tabela de preço, a gente tem que pesquisar novamente o produto. O recomendado é que você faça a pesquisa, porque se você clicar, ele vai inserir o produto da forma que já está ali, né? Mas, por exemplo, vamos replicar essa questão. Oi, licença, bom dia. O Emerson, o que que vai acontecer? O sistema ele atualiza de tempo em tempo, tá? Então, se você pegar, estiver lá com a configuração de revisão pendente, ou até ter uma configuração lá que não é necessário mais fazer a revisão pendente, tá? Mas a gente recomenda manter esse padrão aí, né? Porque muita gente vai lá e faz um monte de alteração e aí quer guardar isso. O que que acontece?
quando o operador lá, mesmo que a gente vai com o caixa parado, o sistema vai ficar verificando, tá, de tempo em tempo lá. E também, não sei se vocês já perceberam, toda vez que faz uma venda, está dando um eco, acho que está aberto o microfone. Toda vez que, beleza. Tá. E aí, toda vez que você faz uma venda, tá? O sistema ele vai buscar lá, vai verificar se tem novos produtos, tá? Então, não é que se eu tenho 20 mil produtos, o sistema vai buscar lá para ver se eu alterei 20 mil produtos, tá? Eu fiz a revisão, aquilo tá liberado e aí o sistema vai buscar e vai baixar, tá? Então, é assim, automaticamente, tanto faz. Se eu pegar e clicar e voltar na tela e mandar receber cadastro, tá? E aí tem uma questão até que a gente acha importante ali falar, que é o seguinte. Nunca orienta, tá? Tem um botão ali, receber cadastro, e tem um forçar recebimento. São coisas diferentes, tá? Então, receber cadastro, eu posso clicar para, de repente, eu quero atualizar aquilo mais rapidamente, ou o sistema vai atualizar automaticamente, ou assim que eu finalizar uma venda, ele também vai buscar e vai atualizar isso para mim. Mas se eu tiver com um produto que está na revisão e eu estou passando ele na venda, eu tenho que manter o preço que ele está no banco, tá? Então, é dessa forma. E aí o que eu estou falando aí do botão forçar recebimento e do receber, o receber eu baixo somente o que tem novo. O forçar recebimento é para situações onde eu quero de repente fazer uma limpeza. Ele se assemelha muito à questão da carga inicial. Então assim, ó, só aproveitando aqui a deixa sobre esse assunto, forçar recebimento, inclusive a gente tem uma permissão. Eu peço para evitar e passar para os operadores ou manter aquilo bloqueado, tá? Então é sempre usar o receber cadastro, se necessário. Ó, quero atualizar. Pessoal, ó, atualizei o preço aqui, quero que todo mundo aqui receba. Posso fazer isso. Ou, como eu disse, assim que finalizar a venda, o sistema vai buscar automaticamente. Ou ele também verifica lá de tempo em tempo, né? Não me recordo agora se são 30 segundos, 1 minuto, eu não me lembro agora, tá? Mas ele faz isso também automaticamente, tá bom, o Emerson? E aí a outra questão aqui do Júnior, que ele perguntou também, né? Peço até desculpa que eu também estou em outra reunião, então a gente, né, tá fazendo aqui junto. Essa questão aqui de criar uma tabela de preço pelo valor de venda. Quero uma tabela de preço com 50% de desconto. Aí entra na questão do regime de faturamento. É justamente o que o Pedro estava explicando aqui, né? Eu posso criar regime de faturamento e classificar, né? Eu mesmo tenho o costume de pegar e quando eu passo a orientação pessoal, eu coloco em ordem lá e coloco o número 1, 2, 3, assim por diante, e aí você consegue fazer a organização e consegue aplicar lá os preços. E também, se caso você queira fazer uma manutenção ou algo ali do tipo, você pode fazer a manutenção em massa do CSV lá, que foi o que o pessoal também já passou a orientação. Eu pedi o pessoal postar o link das lives aí que estão gravadas, tá? Mas a gente também já tem dessa forma aí, que facilita bastante, beleza? Pode seguir aí. Lucas, o microfone tá no mudo, tá bom? Estão me ouvindo agora? Agora Perfeito. sim. Então, dessa dúvida que a gente tinha mencionado, entre colocar uma tabela de preço com menos 50%, é a mesma coisa que eu demonstrei de colocar o percentual. Então, na tabela iFood, lembra que eu apliquei 45%? A gente pode aqui vir e aplicar um valor negativo. Eu posso colocar 50 menos, agora eu vou aplicar menos 50%. Então, é a mesma coisa da criação da tabela de iFood que eu demonstrei. Tá? Esse percentual pode ser tanto positivo quanto negativo. Claro que tem que fazer primeiro o processo de exportar e importar, depois o final é aqui na manutenção, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Fechou? Tem mais alguma coisa? Beleza, pessoal. Então foi isso. Hoje a gente aprendeu como criar e utilizar as tabelas de preço e algumas diferenciais, né? Que é cadastrar a tabela de custo e duplicar as tabelas. Qualquer demais dúvidas, a gente está à disposição. Tenham um ótimo dia e tchau, tchau a todos.